Imperors Domination, capítulo 42. A princesa só pode ser uma serva. 2. Li Xuanja chegou a suspeitar de que Li Qi havia visto a formação antiga em algum lugar previamente. Entretanto, ela rapidamente descartou essa ideia porque o portão demoníaco do Nono Santo teve que pagar um preço exorbitante para obter essa única cópia de formação quebrada que o criador da mesma havia deixado para trás. Podia ser dito que além do Criador, que morreu na Era Ancestral, somente o portão demoníaco do Nono Santo sabia da existência dessa formação quebrada. Mas agora, Li Qi, com um único olhar, foi capaz de recitar informação relacionada à formação quebrada como se fosse algo insignificante que ele memorizou casualmente. Isso deixou Li Xuanja apavorada e sem palavras por um longo tempo. Ela usou 10 anos do seu tempo em pesquisa junto do legado de muitas gerações de grandes sábios do portão demoníaco do Nono Santo. Mas aparentemente todo esse conhecimento acumulado só se igualava a algumas palavras que Li Qi disse casualmente. Tal situação inimaginável certamente causou um dano enorme à sua confiança. Até mesmo os mais assustadores talentos seriam incapazes de entender alguma coisa dessa formação com apenas um olhar, a não ser que ela era extremamente profunda, mas Li Qi realmente conseguiu fazê-lo. As palavras de Li Qi podiam ter derrotado qualquer gênio. E a pior parte era que Li Qi não era gênio nenhum. Li Xuanja não sabia que Li Qi já tinha visto essa formação só que completa durante os tempos ancestrais, e foi por isso que assim que ele viu a pele de besta ancestral, as memórias da formação voltaram à sua mente. Venha aqui. Então, Li Qi preguiçosamente ordenou que Li Xuanja se aproximasse. Devido ao estado de choque que Li Xuanja ficou e porque ainda não tinha se recuperado, ela subconscientemente se aproximou de Li Qi. Ela nem sabia por que tinha o feito. Pou, pou, pou. Li Xuanja ainda estava perplexa, então Li Qi a agarrou, colocou-a em seu colo e sem nenhuma misericórdia por mulheres bonitas, bateu com sua mão grande em sua bunda algumas vezes, chegou ao ponto de deixá-la dormente de ardência. O que você está fazendo? Li Xuanja, pulando e berrando, era como um gato que teve sua cauda pisada. Seu rosto ficou vermelho e ela olhou enfurecidamente para Li Qi. Enquanto a Li Qi, ele bateu as mãos confortavelmente como se o que ele tivesse feito fosse nada mais que trivial antes de dizer lentamente, como minha serva, você precisa saber o seu lugar. Eu posso perdoar as pessoas à minha volta, e isso inclui você, mesmo se você for apenas uma serva. Entretanto, você tem que se lembrar de nunca me desafiar. Não ache que é só porque você é a filha favorita do céu que você pode revirar a terra. Você! Li Xuanja transbordava raiva. Ela era a filha favorita do céu e a princesa do antigo país do boi. Por toda a sua vida, ela sempre esteve em uma posição alta e ninguém nunca se atreveu a desrespeitá-la. Entretanto, o moleque espancou seu bumbum sem misericórdia hoje. Esse tipo de vergonha a fez tremer de raiva. Pode ir, ache algum lugar para ficar, tenho mais o que fazer. Li Qi fez um gesto com sua manga que implicava a saída de uma visita, ignorando os sentimentos de Li Xuanja. Seu moleque! Você vai se arrepender! No final, sem saber como extravasar sua raiva, ela disse claramente cada palavra. Ela sempre foi superior, sempre olhou para os outros de cima e incontáveis jovens talentosos queriam ganhar seu favor. Entretanto, hoje, Li Qi disse algumas palavras ofensivas e ainda por cima a mandou sair, ele nem a arranjou um lugar para ficar. Isso realmente a enfureceu. Li Xuanja saiu bufando rapidamente. Sua Majestade, com 18 anos, foi provocada por um garoto de 13 anos a ponto de vomitar sangue. Nem ela mesma conseguia acreditar nisso. Não tente mais praticar a formação de massacre imperador imortal. Quando ela estava perto da porta, a voz calma de Li Qi ecoou por trás. A formação em suas mãos é simplesmente um pequeno canto da formação de massacre imperador imortal. Se você se forçar a cultivá-la, um dia, você vai ser arruinada por ela.
Até aqueles que sabiam de sua existência na era ancestral não se atreviam a cultivá-la sem cautela. Não vamos nem falar de você, se você realmente quer reparar essa formação, uma vez que sua cultivação tenha chegado a certo nível. Eu posso pensar em te ensinar uma coisa ou duas. De acordo com a cultivação e talento de Li Xuanjian, a maioria das pessoas não teria a oportunidade de pedir conselhos e agora, um moleque como Li Qi queria ensinar? Entretanto, as 4 palavras, formação de massacre imperador imortal a fez refletir. Essa formação é considerada uma lenda passada por várias gerações. Muitas pessoas nem sequer acreditavam em sua existência, mas Li Qi estava falando sobre ela como se a tivesse na palma de suas mãos. Apesar de estar curiosa, sua raiva ainda não havia desaparecido, nem seu orgulho. Então, ela só podia franzir as sobrancelhas e ignorar Li Qi enquanto finalmente saia. Li Qi não se importava se Li Xuanjian estava de bom humor ou não, ele simplesmente sentou em sua cadeira em silêncio. Formação de massacre imperador imortal. Quantos anos haviam passado? Suas memórias imediatamente voltaram quando ele viu o canto da formação quebrada. Na era de guerra, lutando contra o antigo Ming, quantas pessoas morreram nessa assustadora formação? Quanto ele teve que pagar para reconstruí-la? Essa eternamente invencível formação ancestral, uma formação que, quando completa, seria banhada no sangue de muitos mestres. Muitos sábios imortais e ele mesmo gastaram seu sangue e suor para criar essa formação. Na devastadora guerra contra o antigo Ming, pelo mundo mortal e toda a raça humana, numerosos mestres morreram nessa formação. Ele controlou a grande formação lado a lado com seus irmãos, generais e camarada para lutar naquela batalha épica e feroz. Sangue pintou o céu. Ele não lembrava quantas pessoas haviam morrido no campo de batalha, nem quantos mestres supertalentosos que o seguiam foram sacrificados. Ele só lembrava-se de sua dor, em silêncio, após a batalha. Tempo poderia apagar tudo, e tempo poderia curar todas as feridas. Entretanto, algumas memórias não podiam ser esquecidas nem pelo passar do tempo porque elas estavam fortemente conectadas à mais profunda parte da alma, nunca para serem esquecidas. Li Qi suspirou e se recompôs. Ele não se permitiu imergir em emoções e se perder em um passado sentimental. O passado já passou e o presente valia a pena de se viver. Nessa vida, ele teria a chance de atravessar os 9 mundos e pessoalmente quitar algumas dívidas antigas, não somente para si mesmo, mas também por aqueles que se sacrificaram para seu bem. A visita de Li Xuanjian à seita ancestral do incenso da purificação era um evento importantíssimo. Não somente os jovens discípulos ficaram sem dormir, mas até mesmo a elite estava excitada. Só Li Qi agia como se nada importante tivesse acontecido. Ele sinceramente não se importava se Li Xuanjian ficaria ou não, se ela jurasse lealdade a ele, então, no futuro, ele reservaria um lugar ao seu lado para ela. Se ela se recusasse, também não haveria problema. Ele não sentiria falta de assistentes capazes. Mesmo sem ela, seria fácil encontrar um substituto, simples assim. Essa noite, Li Xuanjian estava morrendo de raiva. Com seus dentes cerrados, ela xingava Li Qi. Ela não ficou na pequena mansão de Li Qi, mas também não saiu do pico. Ela decidiu usar um tesouro que se tornava uma pequena casa em um canto na parte de baixo do pico solitário. Apesar de não viver com Li Qi, ela pelo menos não saiu do pico. No final, com a chegada de Li Xuanjian e Yu He, os que se saíram melhor foram Não Wairen e o protetor Mo porque eles acabaram ficando em cargo de toda a viagem deles à seita. Isso não era uma coisa simples porque eles teriam a oportunidade de trabalhar ao lado de um nobre real como Yu He. Eles poderiam perguntar a ele coisas sobre cultivação e até mesmo sua própria experiência. Isso era um enorme benefício. O mais essencial ainda teriam sido as palavras de Li Qi que permitiram que as posições de Não Wairen e Protetor Mo se elevassem consideravelmente dentro da seita. Yu He obedeceu a ordem de Li Qi e deixou que Não Wairen e Protetor Mo cuidassem de tudo. Eles se tornarão os embaixadores entre as duas seitas.
É preciso lembrar que os discípulos e até mesmo os 6 elders da seita ancestral do incenso da purificação não tinham o status necessário para falar com o grande protetor e o rei. Entretanto, agora, simples organizadores como Não-Wiring e Protetor Mo podiam falar com Ilhe diretamente. Isso significava que a relação entre as duas seitas ficaram mais íntimas. Os novos status de Não-Wiring e Protetor Mo deixaram muitos protetores, líderes setoriais, a terceira geração de discípulos e a segunda geração de discípulos invejosa até os ossos. Apesar de toda a comoção, Li Qi não se importava. A coisa mais importante para ele agora era refinar sua fundação do Dão, sem deixar espaço para erros e cautelosamente cultivar até a perfeição sem nenhum tipo de falha. Assim que houvesse um erro, esse pequeno erro seria um perigo fatal no seu caminho, especialmente quando ele tiver que enfrentar a redução da vida e a calamidade do destino. Desde que sua base fosse sólida, com uma forte fundação do Dão, então no futuro, ele poderia ir mais longe, ele poderia exceder o pico. 1. Muitos gênios queriam apressar sua cultivação e negligenciavam o refinamento da fundação do Dão, querendo alcançar o sucesso mais cedo, causava defeitos inevitáveis na fundação do Dão. No final, eles morriam arrependidos nos momentos da redução da vida e da calamidade do destino. Era por isso que as expectativas de Li Qi para si mesmo eram bem altas. Apesar da lei de mérito do Sol crescente giratório ser capaz de acelerar a velocidade de cultivo, ele limitava seus efeitos para ter uma fundação sólida. Se ele removesse essa limitação, então ele poderia facilmente alcançar o estágio de longevidade interna. 2. Li Xuanjian ficou na seita ancestral do incenso da purificação por 7 dias. Nada fora do normal aconteceu durante esse período, mas nessa manhã, Não-Wiring visitou o pico de Li Qi junto a um homem de meia idade. Sênior, essa pessoa é o líder setorial Zhou, um instrutor do pico do Jade da purificação. Não-Wiring imediatamente introduziu o homem a Li Qi. Seu sênior só olhou uma vez para o líder setorial Zhou e balançou a cabeça. Qual o problema? A atitude de Li Qi era arrogante aos olhos do líder setorial Zhou e isso o deixou inconfortável. Ele franziu o senho gelidamente, mas não disse nada. Não-Wiring rapidamente respondeu. O Elder decidiu que o sênior temporariamente substituirá o líder setorial Zhou como instrutor do pico do Jade da purificação. Hoje, o líder setorial Zhou trouxe com ele uma lista de discípulos do pico do Jade da purificação assim como informação detalhada de cada um deles. Os elders gostariam que o sênior aceitasse essa decisão. Líder setorial Zhou só estava ouvindo quietamente. Ele, um líder setorial, estava diante dele, mas Li Qi não demonstrou nenhum respeito. Ele deixou a lista e depois se virou e, sem deixar nenhuma palavra ou aviso, foi embora.